Seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre um trecho da Bíblia em que nós mulheres, assim que nos tornamos cristãs, tomamos consciência desse trecho. E de tudo que se fala, eu quero me pegar apenas em um dos versículos do capítulo 31 de Provérbios, onde fala sobre a mulher virtuosa. E hoje eu não quero trazer para você um fardo, não quero trazer para você uma idealização, mas quero trazer para você uma partilha do que eu estudei num dia desses, num devocional que eu estava fazendo e para mim foi uma surpresa muito gostosa. E eu pensei, por que não compartilhar com as minhas amigas para que, da mesma forma que isso falou comigo, talvez fale com elas. Eu sou Daphne Crispim e esse aqui é o meu espaço, um podcast, um episódio, um lugar onde nós falamos sobre cultivar a beleza. Hoje eu quero conversar com você sobre Provérbios 31:10. Vamos lá! Eu sei que esse trecho é um trecho da Bíblia que às vezes pega a gente para colocar um fardo em cima das nossas costas. Eu lembro de um programa do Dia das Mulheres, uma comemoração que foi feita na nossa igreja. E depois do culto nós fomos almoçar juntos e uma das nossas amigas disse assim: já não aguento mais ouvir esse trecho na igreja, porque é impossível você acordar cedo, é impossível você ter que vender uma casa, é impossível você ter que fazer tudo o que está escrito lá no texto para fazer. Então eu não quero mais ser essa mulher. E aquilo foi tão brutal para mim. Como é que um trecho da Bíblia se tornou algo tão... como é que eu posso dizer? Algo tão revoltante até. E por um tempo eu fiquei pensando e a resposta que eu tive até para ela foi assim: amiga, mas a Bíblia pede pra gente fazer coisas tão difíceis. Jesus Cristo pediu pra gente tomar a cruz dele e segui-lo. Paulo falou, eu nem existo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Então é algo realmente radical, mas eu preciso compartilhar com você um trechinho do que eu li aqui, quero compartilhar com você, inclusive uma forma simples que eu faço para ler a minha Bíblia, para estudar. Eu sei que às vezes a gente fica muito apegado a um livro devocional, a uma meditação, a um texto, mas tudo que a gente precisa é a Bíblia. Se você tem esse livro, esse suporte é bom, mas ele não é o necessário, ele não é o indispensável. O indispensável é a palavra de Deus. E quando eu vou estudar alguma parte da Bíblia, algum trecho, eu gosto de ir mesmo pedacinho por pedacinho. E é legal que você pode ter lido um livro 30 vezes, mas se você for no pequenininho, você sempre vai ser surpreendido. E aqui, em Provérbios 31:10, a primeira parte, né, mulher virtuosa, a gente já sabe quase de cor, né? E aqui diz assim, olha, uma mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos de finas joias. Aqui na minha tradução diz, é muito mais valiosa que os rubis, ou é mais valiosa do que as pérolas. E nesse devocional eu fiquei só nesse trecho. E eu descobri algumas coisas super legais. E é isso que eu preciso compartilhar com você hoje. Primeiro de tudo é que a palavra esposa virtuosa, ela é o original de... Eu vou falar do jeito que eu sei, tá, gente? É Eshet Shail. E o que isso significa? Primeiro que Eshet quer dizer esposa e mulher. Está dizendo a respeito de uma mulher. Agora a palavra Shail, ela é muito interessante. Se nós formos olhar a sua tradução, ela pode ser força, poder, virtude, valor, coragem, riqueza moral. Essa mesma palavra Shail é usada em outros lugares na Bíblia para descrever um guerreiro valente. Então aqui a gente já começa percebendo que nós não estamos falando de uma mulher passiva. Apesar de muitas vezes nós associarmos o trecho da mulher submissa para uma mulher passiva, aqui a Bíblia nos traz algo referente a uma mulher ativa. A uma mulher que tem um valor, a uma mulher que é virtuosa, a uma mulher que tem uma riqueza moral, que tem poder, que é forte, totalmente oposta à imagem do sexo frágil. Nós não estamos aqui falando de uma posição feminista, mas nós estamos falando de uma mulher que é ativa. É uma mulher que tem um pensamento estratégico, é uma mulher que pondera, é uma mulher que raciocina, é uma mulher que pensa à frente. A gente já começa aqui vendo que a Bíblia, esse registro ficou aqui, nos dando a ideia de uma mulher cheia de virtudes.
E eu gosto disso, porque nos convida, isso aqui, a primeira parte já nos convida a entrar em ação. Muitas vezes nós pensamos, a mulher virtuosa é um sinônimo de uma mulher que vai ficar em casa, submissa, na maneira mais pejorativa da palavra, que seria o mesmo que dizer que é uma mulher que não vai fazer nada a não ser aquilo que já foi estipulado que ela fizesse. Mas aqui nós já vemos que é algo além. É uma mulher que está ativa. E eu já te pergunto, você tem estado ativa na sua vida? Você tem estado ativa no seu ministério pessoal, na sua casa, nos seus relacionamentos? Você é uma mulher ativa? Ou você tem deixado com que a vida, com que os problemas, com que as situações te deixem passiva? É aquela famosa frase, vou deixar a vida me levar. Já comece pensando nisso e ponderando em que lugar que você está hoje. E o trecho continua dizendo, feliz quem é encontrar. Esse encontrar, você vai perceber que ele está totalmente ligado com a segunda parte do texto, que diz, é muito mais valiosa que os rubis. Eu já vi que algumas bíblias diz joias, rubis e pérolas. E se nós formos olhar o que são todas essas palavras que às vezes vêm para dizer, para traduzir a palavra do original, todas elas são resultado de uma pressão, mas que aconteceu num esconderijo. Vamos aqui por partes. Se eu for olhar a pérola, que é uma das palavras utilizadas para traduzir esse trecho, a pérola, ela é resultado de um incômodo que acontece dentro da ostra. A ostra está ali fechadinha, entra um grãozinho de areia para que ela se proteja daquele corpo estranho ali. Ali dentro dela mesma, da concha, começa um processo onde a ostra produz a madrepérola, que é aquele material todo brilhoso, todo bonito, para que ela possa esconder o grão de areia e assim ela estar protegida. Então, como resultado de um incômodo, de um estresse, ela criou algo valiosíssimo. E o mais interessante é que se você pegar inúmeras conchas, inúmeras ostras, dentro delas vão haver pérolas. É provável que você encontre uma pérola, mas nem todas as pérolas são pérolas com valor comercial. Porque uma tá torta, a outra tá desarranjada, mas aquela redondinha com valor expressivo, um valor real, você vai precisar procurar mais. Não é que não existem, mas poucas se dão o trabalho de fazer algo, a gente sabe que foge do controle da ostra, no caso aqui, né? O outro objeto que também é traduzido na Bíblia é o rubi. E o rubi, ele é a mesma coisa, ele passa por um processo de alta pressão embaixo da terra, e aquela alta pressão do calor, de tudo, faz com que surja uma pedra preciosa. E eu não sei se você já parou para pensar, mas hoje nós também somos resultado das coisas que nós vivemos. Esses dias eu até perguntei, quem é você? E a pessoa disse assim, eu sou eu e as minhas situações, eu sou eu e as minhas consequências, eu sou eu e tudo que eu vivi. Já parou para pensar que o que nós vivemos vai moldando quem nós somos? Mas algumas pessoas escolhem passar por situações muito difíceis e daquilo extrair coisas incrivelmente preciosas. Não é fácil. E algumas pessoas ainda vão precisar de ajuda, porque nem todos possuem ferramentas para, em momentos de muita dificuldade, ter uma resiliência, que é passar pela pressão e voltar ao seu tamanho natural e às vezes até de forma melhor, como é o caso da pérola e como é o caso do rubi. E o interessante é que essa alta pressão, num lugar do esconderijo, é ali no secreto. E isso foi o que falou muito fundo comigo. Falou muito fundo comigo porque nós vivemos em um mundo em que não pode haver o secreto. Se eu estou no secreto, eu preciso filmar para mostrar para todo mundo que eu estou no secreto. Se eu estou no secreto, eu preciso dizer para todo mundo que eu estive no secreto. Será que este secreto está realmente acontecendo? Será que você realmente está tendo tempo no secreto com Deus? Para que Ele possa transformar a pressão que você vive e a situação que você vive em algo valioso.
Será que você está passando por esse processo no secreto? Eu lembro muito do texto de Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que passa, não é aquele que olhou de longe, é aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo. É aquele que passou o tempo, que sentou embaixo da sombra e ficou ali um tempo. E quem sabe até cochilou ali, quem sabe até já tem a marquinha de onde se senta. O secreto, ele é um processo. Daphne, mas o que é o secreto? Eu ainda não entendi o que é o secreto. É o seu tempo, você e Deus. É aquele tempo que só está você e ele. Não tem mais ninguém ali com você. Só está você e ele. E é o tempo que você vai ler a Bíblia. É o tempo que você vai derramar o seu coração, que você vai orar, que você vai ter tempo para ouvir. Então é neste lugar, é no secreto, que a areia é transformada em pérola, que o rubi é transformado em rubi e que a pessoa descansa à sombra do Onipotente. Eu sei que muitas vezes nós paramos para olhar esse trecho de Provérbios 31:10 e pensar, é porque ela é linda. A mulher virtuosa é virtuosa porque ela é linda. É aquela mulher que a gente bate o olho e fala, nossa, que maravilhosa. Percebe que o ser maravilhosa, que o ser linda, neste caso, é só uma consequência de um processo que ela já viveu? É consequência de uma coisa, de um processo. E eu até anotei aqui algumas coisas que é num ambiente improvável que uma dor é transformada em alto valor. Lembre-se, não é algo instantâneo, é algo que é construído no secreto, no íntimo e no profundo. Não pense você que hoje você vai acordar, vai ler Provérbios 31, do 10 em diante, e vai falar, agora eu já sou uma mulher virtuosa, agora eu vou levantar cedo, agora eu vou fazer o comércio, agora eu vou cuidar da roupa de todo mundo, vou fazer tudo. De uma vez, não sei como é que funciona. Milagres existem? Existem. Mas acredite que um processo é um processo onde eu vou aprender tudo isso num lugar que é necessário haver humildade. Sem humildade eu não vou aprender, eu não vou suportar a dor do processo, eu não vou entender que aquele incômodo, que aquela pressão é necessária. Nesse lugar, durante esse processo, o Senhor vai nos transformar. E a gente vai ser bonita por uma consequência. Nós seremos valorosas por uma consequência. Será uma consequência de um processo que foi vivido no esconderijo e talvez num lugar muito improvável. De uma maneira muito improvável. Quem diria que um grãozinho de areia viraria algo tão incrível como uma pérola? Imagina você. Eu anotei 2 frases aqui que eu preciso compartilhar com você também. Primeira é uma frase de Spurgeon que ele diz: não é a beleza que a torna preciosa, mas a graça que habita nela. Eu sei que hoje em dia é muito fácil nós nos pegarmos numa vida em que tudo é baseado na beleza visual, onde eu preciso correr atrás do corpo perfeito, do rosto perfeito, da pele perfeita, do cabelo perfeito, da harmonia do meu óculos com as minhas cores, com as texturas, com as formas. É muito fácil nós cairmos nessa armadilha acreditando que essa é a única beleza que precisa preencher o nosso coração, que precisa preencher os nossos dias. Mas a beleza visual não é o tudo. A graça que habita em nós é a maior beleza. É a graça que habita em nós e essa graça não é nossa. Não é uma graça que vem de nós, mas uma graça que vem de Deus. E a segunda frase que eu preciso dizer para você é de Matthew Henry e ele diz assim: tal mulher é difícil encontrar, não porque Deus não a forme, não é porque Deus não está operando, mas porque poucos buscam as virtudes que a produzem. Amiga, você tem procurado virtudes no seu dia a dia? Algo que me surpreendeu esses dias, fui contar uma história na sala de aula da minha filha e crianças entre 8, 9 e 10 anos de idade. Para elas eu perguntei o que é uma virtude, o que é virtude? E não sei nem que palavra te dizer, mas para minha surpresa, nenhuma criança sabia o que é uma virtude. E eu expliquei para elas o que é uma virtude. É uma característica que vai produzir o bem por conta de uma
uma personalidade, de um caráter que está sendo moldado para aquilo. Então são várias características, a bondade, a felicidade, a coragem, a lealdade, a generosidade, a misericórdia. Existem muitas virtudes. Infelizmente hoje, esse talvez não seja um lugar que nos ocupe o coração diariamente. Eu preciso procurar virtudes, eu preciso desenvolver virtudes, eu preciso pedir a Deus por virtudes. E eu vou te dizer, amiga, se para você tem sido difícil desenvolver virtudes, praticá-las e colocá-las para jogo no dia a dia, peça ajuda a Deus, peça ajuda do Espírito Santo. Jesus disse, aquele que bate na porta para pedir o Espírito Santo, a porta vai ser aberta. Aquele que procura vai encontrar. E aquele que pede vai receber. Se você pedir pelo Espírito Santo, você vai recebê-lo. E onde o Espírito Santo está, haverão virtudes e frutos do Espírito. Eu espero que hoje você não seja mulher. E se está sendo, amiga, não tem problema. Deus é um Deus de segunda chance. E Ele está aqui convidando a gente para procurar por uma beleza que não é algo efêmero. Por uma beleza que não passa. É uma beleza que é duradoura, que é verdadeira e genuína, que é a beleza que vem de um coração cheio de virtudes e de um coração que mesmo no meio de provas, de dificuldades, mesmo no meio de alta pressão, sai dali reluzente, linda e maravilhosa, pronta para embelezar a vida de outras pessoas. Foi nisso daqui que o Senhor falou comigo hoje e eu espero que fale com você também. Foi muito bom ter você aqui, neste lugar comigo, neste momento. E eu espero que tenha feito sentido para você, que você faça as suas anotações e que você confira pelos seus próprios olhos. Usa a sua Bíblia, vai ler, vai pesquisar. E eu espero por você no nosso próximo episódio. Um beijo grande no seu coração. Até logo!